Olá, sejam bem-vindos a mais um Let's Make Sense. Eu sou a Marina, cofundadora da Sense, e esse é meu marido Danilo. O sortudo. Tem dia que não, né? E hoje a gente vai estar falando um pouco mais da diferença entre o empresário e o empreendedor. Tem uma diferença bem grande aí. E nem todo mundo tem ambos os quesitos e dá um pau danado isso. E justamente por isso que a gente resolveu abordar esse tema. Hoje, para quem não sabe, a Ascensia é uma empresa que tem a parte de controladoria, tanto a consultiva, quanto também a gente tem o nosso sistema, o SenseBoard, no qual é um sistema que lhe traz uma controladoria na palma da sua mão. E por motivos como esse, a gente consegue ver a grande diferença entre essas mais de 400 empresas que passaram pela nossa controladoria. A grande diferença entre quem tem o perfil empreendedor, quem tem o perfil empresário, e ora é um, ora é outro, às vezes a mesma pessoa. E esse dilema que a Marina cuida, tá sempre ali na sala dela, atendendo os clientes, para entender essa diferença e entender o alinhamento, porque a falta de alinhamento de um com o outro. É. E acho engraçado que assim, né? O perfil empreendedor é o que eu brinco muito que o Dan tem, né? São os espasmos. Contrata! Eu falei assim, contrata o quê? Pra quê? Quando? Você vai fazer o quê? No meio do rolo todo. Contrata! Não! É justamente isso, tá? Né? O empreendedor, vou fazer, né? Tipo, E aí a gente tem que falar assim, e é isso que a gente é bom, né, amor? Aí a hora que um corre, a gente fala, não, calma, calma, puxa, vamos vai. pensar, vamos É, planejar, vamos pôr na lousa, né? exato, exato. A grande diferença, eu vou descrever o perfil do empresário. E daí depois você descreve do empreendedor. Qual que é o empresário? O empresário é aquele cara que ele é gerido por metas, ele tem planejamento, ele tem uma série de coisas onde ele sabe em detalhes a sua cadeia de fornecimento, a sua margem de contribuição por produto, por canal, ele sabe ali seu EBITDA, o lucro operacional, ele sabe o seu fluxo de caixa, ele tem tudo isso na palma da mão e ele vai seguindo um planejamento passo a passo através de um sistema como o nosso, o SenseBoard, que te dá na palma da sua mão, você vê ali todos os resultados da sua empresa. Agora, já o empreendedor, o empreendedor tem outro perfil, né? É, quando a gente fala, né, você tem um perfil empreendedor, o que que é? Uma pessoa que pensa fora da caixa, que tem inovação, que tem atitude, que quer fazer, quer acontecer, quer criar, quer crescer, quer trazer para o mercado alguma coisa diferenciada, surpreender o cliente, enfim, são várias virtudes aí muito boa, né? Só que o que acontece é quando o cara só corre, né, e não para ter sido a questão do perfil do empresário, que é sentar, fazer planilha não, Pelo amor de Deus. Senseboard. Colocar os dados corretamente na nossa plataforma para gerar os indicadores. É, pra quem não sabe, entra lá, vai entender o que a gente tá É, falando. mas assim, né, O empreendedor, ele tem uma postura bem agressiva. Bem agressiva. Não que o empresário não tenha, mas ele age muito mais pelo emocional do que pelo racional. Eu acho que a grande diferença de um e de outro é um segue o feeling, né? A emoção, o sentimento, o sonho. Esse é o empreendedor. Não tem nenhum problema, eu acho fantástico. Todo mundo tem que ter 50% empreendedor, ou 30, 40, e uns 60% empresário. E o empresário? O empresário é assim, tá bom, mas eu tenho caixa para isso, eu tenho capital de giro líquido, eu tenho análise de liquidez, vamos calcular meu grau de alavancagem para eu crescer. É, um exemplo, acho que muito nítido, é essa galera de startups, isso e aquilo, a gente recebe muito cliente de startup, a gente tem contatos com muitos investidores, empresas e fundos bem bacanas, e ninguém nem sabe se precisa de dinheiro, mas faz um laudo de avaliação, faz um valuation com a gente e apresenta lá para o investidor querendo 1, 2, 3 milhões. Ele não sabe o que ele vai fazer com aquele dinheiro. Ele não tem planejamento, ele tem um sonho.
E daí a primeira coisa que o investidor pergunta é: o que que você vai fazer com esse dinheiro? Ele não sabe responder. E daí ele perde a oportunidade de crescer. Então por quê? Porque faltou ser um pouco empresário ali naquele momento e ter um business plan ali, né? Inclusive, né, esses dias a gente estava conversando com quem, amor? Não me lembro. Mas vocês estavam dizendo isso, né? Acho que foi com o Márcio Jacobelli. Foi o Márcio Jacobelli. É, que deu uma modificada nessa questão dos investidores, dos investimentos, que tem cessado um pouco, né? Antes estava assim, Exato, uma sangria desatada, né? exato. Os É, investidores começaram a, assim, antigamente de cada 10 empresas, de cada 10 startups, uma, uma realmente vingava, duas atingiam o break-even, né, que se pagava pelo menos, e as outras 7 não dava certo. Hoje é 0,8. Então, de cada 10, é 0,8 empresas que talvez atinjam o break-even, que talvez atinja um resultado ali para se pagar. Então, os empresários investidores tomaram muito na talaqueta, né? Perderam muito dinheiro, investindo em muito projeto. Por mais que legal, mas por trás dessas empresas não tinham empresários mesmo, pessoas com experiência e tudo mais. E daí, automaticamente, eles agora estão mais receosos. Hoje, se você for nos grandes fundos do nosso país, a gente, em especial, a gente tem contato com vários, desde o pessoal de São Paulo, de Alphaville, o pessoal, fundos internacionais, e eles olham pra gente e falam assim, ó, não me venha com startup mais, porque essa molecada não sabe ser gestora. Então, pô, isso pega, sabe? Isso eu falo, puxa, que pena que essa galera se queimou, porque tem muito projeto bacana, e por não ter atitude de empresário, não ter no board dele ali, na governança dele, um cara, desculpa o termo aqui, mas um cara pica em gestão, dá merda. Dá merda. Que daí eles perdem a mão e sempre precisa de dinheiro, o negócio não alavanca. Então, esse é um posicionamento de quê? De um cara empreendedor. É bonito de ver, mas só que não se sustenta. Como também, do outro lado, não se sustenta. Eu tenho um posicionamento, às vezes, muito conservador, principalmente no começo, e eu tenho essa mulher maravilhosa aqui que fala: vamos, vamos, bora. mas E assim, né? Quantas vezes a gente até teve fazer esse que. podcast é um Amor, deles. mas quantas vezes a gente tem que falar assim, seguro, Danilo, para não criar mais produto, pelo amor de Deus, né? Porque cria um produto atrás do outro, que é o lado empreendedor, né? Inovação, fazer, criar, vamos, não sei o quê, eu tô vendo uma oportunidade no mercado, vamos, vamos, vamos. Só que aí só vai, né? E aí tem que ficar um pouco também. Tem que pôr o pé no chão, fazer conta e fazer o negócio vingar. E acho que a grande questão é essa, né? Por ter muito perfil jovem, inovador, criativo dentro das startups, falta esse pezinho no chão de assim alimentar o bichinho que criou, sabe? Para crescer forte É. e dar frutos, né? Enfim, não ficar só aquela coisa, você planta, 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 e aí a primeira semente ficou sem água e tudo. É verdade, é verdade. O Lucas tem um cara do nosso time fantástico, tá com a gente desde o começo, Lucas Minuti. Ele tem um meme que uma vez ele me mandou, que é dos 300, do Thiago lá. Ele falou, pô, Dan, tem que parar de arranjar essas confusões. Na hora que estabiliza, assim, a gente chega num platô que tá tudo organizado, tá voando, tá indo bem, eu crio um novo produto. Daí esse é o Danilo empreendedor. O Danilo É, empreendedor, por uma questão de necessidade do mercado e tudo mais, e é. vai. Aí a gente sabe que ele virou empresário quando ele fala: não, primeiro eu vou pôr no Sense Board, né? Primeiro eu ploto tudo, ele tem a parte de planejamento orçamentário, tem tudo isso. Eu É, ploto, falo, mesmo se der ruim, cabe aqui, tá tudo bem, ninguém vai passar nenhum é. problema. E daí a gente vai. Então, naquele momento, eu tô sendo empresário. Mas quantos hoje fazem isso? Né? Sim, Que empresário hoje que tem essa. Sendo bem honesto, eu já falei isso em outro podcast, vou falar aqui de novo. Se, veja bem, se todos os empresários hoje do nosso país tivessem uma condição de ter na palma da sua mão todos os seus indicadores, o nosso país, a nossa sociedade no todo iria melhorar e não a gente não ia estar necessitando a todo momento de banco, passando nervoso, gastando com comprimidos para não dormir direito, para dormir direito. Por quê?
Porque essa ansiedade vem da falta de controle. A gente tá marqueteiro hoje, né? Não, mas é verdade. Mas é verdade. Mas é É. verdade, eu sei. E daí, olha que louco. Agora vamos pegar aquele dado do Sebrae. 93,8% das pequenas e médias empresas Uhum. vivem numa gestão de fluxo de caixa. Gestão de fluxo de caixa, todo mundo sabe que não mede resultado. Mede resultado no caixa, mas não mede resultado da empresa. E você não consegue projetar isso a longo prazo. Ou seja, não tem planejamento. E daí, se não tem planejamento, fala para mim como que essa pessoa vai fazer, vai ser empresário. Ela não vai. É. Daí todo mundo acaba tendo mais um perfil de ser empreendedor do que empresário. Porque vai na raça. Se Deus quiser, vai dar certo. Pô, quantas vezes eu ouvi isso de cliente? Não, Né? a gente vai e reza. Que nem a Kiki fala, né, amor? Aí como é que você coloca preço nessas coisas? Ela assim. Lembra? É verdade. A gente É, tem uma sim, cliente sente. que uma empresa muito legal, muito legal. E ela sempre deixou evidente que, cara, o mercado sempre foi muito bom com a gente reza bastante. Daí a gente coloca o preço desse jeito, né? Vê É. onde tá a posição do vento, coloca o preço para lá e vai. Às vezes dá certo, às vezes não. O que é isso? Empreendedor. É legal, é bonito, é arrojado, nossa, que lindo, né? E pior que tem N livros falando, seja arrojado, seja isso, seja aquilo. Mas quantos livros tem para falar assim, ó, seja empresário, tenha controles financeiros, controle de caixa, de patrimônio, de resultado, quanto que você está gerando de equity? Pô, ninguém sabe nada disso. Então, ser arrojado sem saber disso, no meu ponto de vista, não é ser arrojado, é ser louco. É isso. É verdade. Uma vez a gente saiu de um cliente muito, muito grande, figura, cara maluco, o cara também é do digital e tal, e a gente admira muito ele, né? E daí, na hora que a gente entra no carro para voltar desse cliente, eu olho pra Marina e falo assim, ó, todo mundo chama esse cara de arrojado, né? Tipo de corajoso, de não sei o quê. Na minha perspectiva, eu chamo de louco. Entendeu? Porque um cara que sai vendendo milhões e arregaçando, e isso, aquilo, não tem o produto, não tem os dados na mão. Claro que depois ele comprou toda a controladoria, hoje ele tem tudo. Mas na época ele não tinha nada. E metia a cara e ia e falava assim, e já quebrou acho que umas 5, 6 vezes na vida, e não tá nem aí, vai. Pra mim, isso é um pouco de loucura, né? Claro que de louco, todo mundo tem um pouco, né. E Mas, tem que ter, tem né? que Faz saber parte. tem que saber dosar isso. Isso que eu acho que é o mais importante. Hoje em dia não tem desculpa: "Ah, eu não tenho um colaborador bom, eu não tenho um financeiro legal, alguém que me mostre esses números, Danilo, porque eu tenho que ir lá para o mundão, eu tenho que ir para o mercado. Mas só que eu não tenho uma pessoa no meu time que faça isso". Então, isso era a desculpa de antes de existir a tecnologia, né. Hoje, com a tecnologia igual o nosso sistema, o Sensiboard, você só lança entradas e saídas, ele te dá tudo, tudo na sua mão. Seu grau de alavancagem, seu ciclo financeiro, seu demonstrativo de resultado do exercício, seu EBITDA, seu fluxo de caixa, ele te dá tudo. Ou seja, você não tem uma pessoa para pagar um salário mínimo ali, para ficar lançando no plano de conta certinho todos os lançamentos. Então, desculpa, hoje não é isso mais ali uma desculpa para tudo isso, né? Eu acho que não tem cabimento aí. Outra coisa também que eu queria falar sobre o empreendedorismo e a diferença do empresário é sobre o perfil também na gestão. A gente está falando do mercado, dos números, mas o perfil também da gestão interna. E esse é um problema que eu tenho telhado de vidro, que eu posso dizer. Se não fosse a Marina, a gente teria perdido muitas pessoas no time, porque automaticamente o empreendedor ele vai para o mundão. E dele acaba não olhando adequadamente para o time interno. Né? E eu tenho essa falha. Às vezes eu chego a ficar mais de uma semana quase sem passar na empresa, porque que nem essa noite a gente está indo viajar para um evento longe, depois volta, vai para outro e tal, não sei o quê. Sim. E aí, quem que cuida do time? Então, esse é o empreendedor que tá com a foice ali, abrindo a lareira para entrar, né, a clareira para entrar. Mas quem que tá ficando para cuidar disso? Então, se você também não tem um contraponto, um empresário, dá ruim. É. Uma vez eu, assim, eu sempre constelo, né, a empreendedores e tal.
E um deles, um caso muito interessante, a hora que a pessoa colocou o time, colocou a empresa, ele estava lá na frente, assim, lá na ponta, porque eu tenho os representantes, são os bonequinhos, né. Então eu coloquei lá a empresa, o cliente, fornecedor, os colaboradores, os sócios, tal, 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 tal. E aí a hora que ele colocou, ele é um super empreendedor, aí ele colocou ele lá na frente, na ponta, assim, e todo mundo para trás. E eu perguntei: "Tá, como é que você tá vendo isso?". "Não, porque eu sou muito arrojado, eu vou, eu faço, eu tô lá na frente, porque eu tô vendo lá na frente, tal, tal, tal". E aí eu perguntei: "Tá, mas e quem que está olhando para sua empresa, para seus colaboradores, para os clientes, para o sócio?". Ele olhou assim, ele: "Pô, ninguém". Eu falei: "Então, o lugar do empreendedor, né, do empresário é aqui, ó". Coloquei ele para trás. E aí ele olhou, e falou: "Nossa, faz muito sentido, agora tô entendendo muita coisa". Por quê? Porque eu venho primeiro, né, na hierarquia, primeiro venho eu, depois cliente, depois colaborador, depois a empresa, porque eu vim primeiro que todo mundo. Na hierarquia, que é uma das leis sistêmicas da constelação, é assim. E quando você está lá para trás, no seu lugar, você vê tudo. Então você direciona, você consegue organizar, você vê o que está certo, está errado, precisa ser mudado. Se você está lá na frente sozinho, você não está vendo, não está acontecendo nada. Você perde a mão. Entende? Então, tem que ter esse movimento, muitas vezes a gente ir lá na frente, olhar o que está acontecendo no mundão, mas a gente tem sempre que voltar, né, Que legal isso. e se cuidar. E aí você sabe muito bem de quem eu estou falando, não sabe? Então, deve ter uns 100 assim. Mas então tá, então você não sabe, tudo bem. E ele hoje, ele tá ganhando muito mais, muito, muito, muito mais, e tá trabalhando muito menos. E tá tendo uma qualidade de vida muito melhor, por quê? Porque ele se posicionou, né. E aí esse a gente conversando, a gente falou, ele se tocou, falou: "Puta, é verdade, da constelação, nossa, Má, fantástico, é verdade e tal". Aí ele se né, caiu várias fichas ali que esse movimento para ele, resultou em, nossa, muitas mudanças positivas. Tem uns empresários que vêm aqui que a gente eh, acredita que o problema é a empresa, né? A maioria deles a gente acredita que o problema é a empresa, num todo ali, né? O grupo, uma falta de equilíbrio dentro da empresa. E, pô, pra ser bem honesto, é tão mais fácil fazer a curadoria de uma empresa quando o problema é o dono e ele tem essa percepção de eu tenho que mudar. Nossa, tudo melhora, tudo melhora. Porque quando ele começa, e isso eu falo também por mim, quando eu começo de novo ter a minha rotina aqui, acompanhando a Marina na gestão da empresa, tudo melhora. Os números melhoram automaticamente, claro que num ciclo financeiro depois ou numa operação depois, mas tudo melhora. Então, esse é o posicionamento do empresário, não do empreendedor. O empreendedor realmente, de vez em quando, ele passa na frente de todo mundo, pega um balão e vai voar longe, e depois ele volta. É, e qual que você acha, como que você sabe se está no equilíbrio ou não? Como saber se está no equilíbrio ou não? No meu ponto de vista, existem as métricas quantitativas e as qualitativas. Eu vou falar por que isso. Porque pelas quantitativas, eu posso dizer, graças a Deus, aí, tanto a minha empresa quanto de vários outros empresários que passaram por aqui, os números nunca foram ruins. Muito pelo contrário, são muito bons. Mas só que você só mede por isso, é preocupante. É preocupante. Porque às vezes o que, que é subjetivo que não está ali? O clima interno de uma empresa, se você não tem um NPS que é qualitativo ali para estar medindo, hoje a gente tem a nota muito, muito alta, um score muito alto da controladoria, e a gente fala, isso não pode cair, isso não pode cair. Então, se a gente vê que alguém pontuou, sei lá, perto de 8, a gente já marca uma reunião, entende por que que você não deu 10, né? A gente é muito exigente. Então, o que que é isso? Os números financeiros da empresa não vê isso, mas os números ali na parte subjetiva, na parte de qualidade, tanto interna quanto externa, daí que faz sim ter uma grande diferença na parte do empresário e do empreendedor.
O empreendedor, hoje, infelizmente, eu vejo assim, muitos empresários passam aqui extremamente empreendedor e egoísta, né? E eu falo isso de uma maneira sem julgamento aqui. Puxa, se eu não. O próprio Marcelo, o Germano, ele fala isso, né? Se eu sair da empresa, nada anda. Se eu não fizer, nada anda. Tudo depende de mim. Necessariamente isso acontece porque você não faz uma boa gestão. Esse perfil é o perfil do empreendedor, quando ele fala isso. Agora, o perfil do empresário já é totalmente contrário. Ele consegue ficar na casa dele uma semana, atendendo um telefone ou outro, isso, aquilo, ou somente atuando. Então, esse é o perfil do empresário, né? E eu, pessoalmente, não acredito que é necessário somente um desses perfil. Sim, ter os dois ali, hora um, hora outro, porque senão a empresa não cresce. A gente tem sempre que estar atento ao todo, né? O que a gente está tendo de positivo, o que se está tendo muito, como é que fala? Rotatividade de colaboradores, se os clientes vêm, ficam, se está tendo, não, porque o sucesso não é só dinheiro no caixa, né, amor? Não é só o dinheiro que diz se a empresa está tendo sucesso, não. Tem muitos outros pontos a serem olhados. Mas isso fica para outro podcast, porque senão a gente fica aqui faz um tempão. Assunto que não falta. Eu espero que a gente tenha passado ali um Uhum. pouco da nossa visão sobre a diferença do empresário e do empreendedor. Se você é empreendedor, adquira o SenseBoard e daí você também vai ter um pouco mais a tendência de ser empresário, porque gamifica a empresa. Você vai começar a ver do seu celular todos os indicadores da sua empresa. E se você é empresário, parabéns, mas corra também um pouco. Um pouquinho de loucura não faz mal, seja um pouco Faz empreendedor, parte. faz parte. E se tem insegurança sobre isso, também faz parte de ser empresário do nosso país. Não existe, ninguém tem bola de cristal, né? É, Então não existe tiro certo, isso. existe o tiro mais assertivo. Então é isso. Obrigada por estar aqui, escutando a gente. Compartilha, curte e até a próxima.